Oi, gente, boa noite, tudo bem? Então, eu desejo ter uma conversa com vocês hoje sobre um assunto que eu considero importante. Normalmente a gente escuta falar dos obsessores e a gente sempre que fala em obsessores, a gente pensa, tem aquela linha de pensamento. Ah, é um desencarnado atuando sobre um encarnado, influenciando, infernizando ali o encarnado. Então, o desencarnado fica em cima do encarnado, tirando a paz do encarnado. Gente, existem outros tipos de processo obsessivo, inclusive de encarnado para encarnado. Ai, Cláudia, como assim? Capaz, isso não existe. Existe, gente, existe. Exemplos: relacionamentos que não deram certo. Quando uma pessoa rompe um relacionamento de anos ou de meses e uma fica perdidamente apaixonada, é doente, é obcecada por aquela pessoa que resolveu colocar um ponto final na relação. E aí aquela pessoa que colocou o ponto final na relação, de repente ela não tem mais paz, porque o outro não para de procurar, não para de ligar, não para de perseguir, vai atrás da pessoa em todos os lugares onde a outra pessoa está. Passa a ser a sombra da pessoa. É telefonema, hoje em dia seguindo nas redes sociais, a menos que seja bloqueada, né? Aquela pessoa que está atuando em cima. Gente, isso é um processo obsessivo. Quando você fica em cima de uma pessoa, insistindo, forçando, procurando, torturando o emocional da pessoa, né? Quando você não respeita, né, a decisão daquela pessoa de não querer mais continuar com você, você está atuando como um obsessor. Nossa, Cláudia, que coisa horrorosa. É, realmente é horroroso, mas isso é um processo obsessivo, sim. Acontece. Ah, tá, entendi. E encarnado pode atuar como obsessor de desencarnado? Sim, pode. Acontece com muita frequência. Também. Puxa vida, minha mãe desencarnou, meu pai desencarnou, meu avô desencarnou, meu filho desencarnou, minha filha desencarnou, e eu não consigo viver sem a presença do meu filho, do meu pai, da minha mãe, da minha filha, do meu irmão, da minha irmã, do meu marido, enfim, daquela pessoa amada. Eu não consigo viver com a ausência física daquela pessoa. Então eu chamo aquela pessoa todo santo dia, eu não me desfaço das coisas, dos pertences daquela pessoa querida, né? Porque existe uma diferença entre manter alguma coisa daquela pessoa querida com energia de amorosidade. Existe até uma diferença de ficar com uma roupa, usar essa roupa, mas numa boa, sem aquele apego de querer que aquela pessoa estivesse com você ali dentro daquela roupa, né? Você pode sim ficar com uma roupa, usar e lembrar de forma positiva, com carinho, com alegria, lembrar dos momentos alegres que viveram. Agora, ficar o tempo inteiro desesperado, não querendo tocar. Muitas pessoas, gente, quando um ente querido desencarna, assim, muitas vezes um desencarne muito repentino, muito traumático, que gera um trauma muito grande, às vezes acontece de que essa pessoa que perdeu aquele ente querido ali não deixa tocar em absolutamente nada do que estava, vamos supor, no quarto daquele ente querido. Então ninguém pode entrar no quarto nem tirar o pó, só a pessoa entra ali e deita e cultiva cada coisa daquele quarto, conversa com o espírito, chama o espírito. Gente, isso é um processo obsessivo. O encarnado está atuando como um obsessor do desencarnado. E o que é pior, quem desencarnou não consegue estar em paz. Por quê?
porque é chamado o tempo inteiro, então é interrompido. Normalmente quem desencarna por um tempo passa por um processo de equilíbrio, por um processo de tratamento, principalmente dependendo do tipo de desencarne, certo? Então, muitas vezes, quando são desencarnes repentinos, traumáticos, acidentes, doenças, coisas que levam aquele encarnado muito rapidamente de volta à pátria espiritual, então muitas vezes passam algum tempo nas colônias, nos hospitais, na espiritualidade, em tratamento. E o que acontece? Quando o ente querido, o encarnado, começa naquele processo de apego, de dependência, chorando desesperadamente, chamando desesperadamente aquele querido que desencarnou, quando coloca o seu desespero em conexão com o desencarnado, o que acontece? O desencarnado não fica em paz e, muito pelo contrário, começa a entrar num processo muito triste. Por quê? Porque fica muitas vezes indo e vindo, né? Os irmãos socorristas tentando levar o desencarnado de volta para os hospitais, sem sucesso, porque daí o encarnado fica preso àquele ente querido que tanto chama, que tanto segura, né? E fica em sofrimento junto ali com aquela pessoa encarnada. Então, gente, processos obsessivos, hoje eu quis trazer, conversar sobre esses dois processos, de encarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado. Porque de desencarnado para encarnado já é uma coisa mais comum, todo mundo ouve falar e todo mundo tem algum nível de conhecimento. Então, hoje ficamos então com esses dois tipos de processo obsessivo. Espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho de esclarecimento para vocês, né? E que todos aqueles irmãos que porventura estejam atuando, todo encarnado que esteja atuando em cima de um encarnado ou de um desencarnado de forma obsessiva, por favor, perceba que você está segurando, você está prendendo, travando uma energia que não cabe mais. Se o irmão desencarnou, se o seu ente querido desencarnou, é porque o processo desse irmãozinho já havia findado no plano físico. O que ele tinha para fazer, ele já fez, ele já cumpriu a tarefa dele. Ele precisava retornar para a pátria espiritual. Então a gente precisa respeitar o planejamento desse irmão. E se você está atuando em cima de um outro encarnado, você também precisa lembrar que todas as pessoas têm o livre-arbítrio. E se uma pessoa, porventura, quis seguir a vida dela em carreira solo, não mais quis estar junto, né, de você ou daquela pessoa que esteja atuando ali como obsessor de um encarnado para o encarnado, é importante que a pessoa entenda que talvez aquele ciclo, aquele momento já tenha finalizado, né? E talvez o grande aprendizado desse que está atuando como obsessor, esse encarnado que está atuando como obsessor de outro encarnado, talvez ele tenha que aprender, né? Entender e aprender que agora é um momento de mergulhar em si e descobrir novas coisas, novas questões sobre si mesmo, né? Se redescobrir, se aprender a voltar a se amar, a se curtir, desvendar coisas lindas e novas que existem dentro de si. Então é se dar novas oportunidades. E aí assim a gente vai fluindo na vida e aprendendo dia após dia a viver de maneira equilibrada, centrada, harmônica e buscando, através dessa vivência, né, buscando a própria paz. Então era isso, queria trazer para vocês hoje esse recado. Um grande abraço, fiquem com Deus hoje e sempre. Que assim seja.